Olá, neste vídeo falaremos sobre a máquina de Turing. Nós somos acadêmicos de Sistema de Informação da Unemat e Universidade do Estado de Mato Grosso. Alan Turing foi um matemático, lógico, criptoanalista e cientista da computação britânico. Foi influente no desenvolvimento da ciência da computação e na formação do conceito de algoritmo e computação com máquina de Turing, desempenhando um papel importante na criação do computador moderno. Foi também pioneiro na inteligência artificial e na ciência da computação. Por isso é conhecido como o pai da computação. A máquina de Turing é um dispositivo teórico conhecido como máquina universal. Muitos anos antes de existirem os modernos computadores digitais, num sentido preciso, é um modelo abstrato de um computador, que se restringe apenas ao aspecto lógico do seu funcionamento, memória, estado e transições, e não à sua implementação física. Numa máquina de Turing, pode-se modelar qualquer computador digital. A máquina de Turing consiste em uma fita que é dividida em células, uma adjacente à outra. Cada célula contém um símbolo de um alfabeto finito. O alfabeto contém um símbolo especial branco e um ou mais símbolos adicionais. Assume-se que a fita é arbitrariamente extensível para a esquerda e para a direita. Isto é, a máquina de Turing possui tanta fita quanto necessário para a computação. Assume-se também que células que ainda não foram escritas estão preenchidas com um símbolo branco. Possui também um cabeçote, que pode ler e escrever símbolos na fita e move-se para a esquerda e para a direita. Um registrador de estado, que armazena o estado da máquina de Turing. O número de estado diferente é sempre finito, e há um estado especial, denominado estado inicial, com o qual o registrador de estado é inicializado. Uma tabela de ação ou função de transição, que diz à máquina que símbolo escrever, como mover a cabeça para a esquerda ou para a direita, e qual será seu novo estado. Dado o símbolo que ele acabou de ler na fita e o estado que se encontra. Se não houver entrada alguma na tabela para a combinação atual de símbolos e estados, então a máquina para. Note que cada parte da máquina é finita e sua quantidade de fita potencialmente ilimitada dá uma quantidade ilimitada de espaço em memória. Mais formalmente, uma máquina de Turing com uma fita é perfeitamente definida como uma tupla com 7 símbolos, onde cada símbolo significa um conjunto finito de estados, um alfabeto finito de símbolos, um alfabeto de fita, o estado inicial, o símbolo branco, o conjunto de estados finais e uma função parcial. Funcionamento. A máquina de Turing deve assumir sempre um estado, pertencente a um conjunto finito de estados. O processamento de uma máquina de Turing começa sempre em um estado especial, chamado estado inicial. Inicialmente, a primeira célula da fita é preenchida com um caractere especial, que indica o início da mesma. A cabeça de leitura é posicionada inicialmente na segunda célula da fita. A célula seguinte é o caractere especial de início. As células em branco, que não fazem parte da palavra a ser processada, são preenchidas com o símbolo beta. O processamento em uma MT consiste em uma sequência de passos que consistem em observar o símbolo corrente da fita, aquele em que a cabeça está posicionada, escrever um símbolo nesta célula da fita, mover a cabeça para a esquerda ou para a direita, mudar de estado. A ação exata a ser executada é determinada por um programa, função de transição, que comunica à unidade de controle o que deve ser feito com base na configuração, estado mais símbolo corrente da fita, em que a máquina de Turing se encontra. O processamento termina quando a máquina atinge uma configuração para a qual não existe função prévia. Neste caso, se a máquina estiver com o estado final ativo, a palavra de entrada é aceita. Se o estado ativo não for final, a palavra de entrada não é aceita. Se a máquina não parar, looping, a entrada da palavra não é aceita. A máquina de Turing pode ser empregada como modelo de natureza reconhecedora ou transdutora. Reconhecedora. Processa a palavra de entrada aceitando-a ou rejeitando-a. Neste caso, o conjunto de palavras aceitas corresponde à linguagem escritas pela MT. Transdutora. A máquina para computar uma função. Aplica uma função sobre o conteúdo inicial da fita e o resultado produzido é lançado na própria fita. Agora vamos a um exemplo. A máquina de Turing a seguir tem o alfabeto, o símbolo de negação e o número 1. O símbolo de negação representa o símbolo branco. Ela espera uma série de 1s na fita, com o cabeçote inicialmente no 1 mais à esquerda, e duplica os 1s com um símbolo branco no meio. Por exemplo, 111 torna-se 111, símbolo branco 111. O conjunto dos estados é Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 e o estado inicial é Q0.
Para o funcionamento dessa máquina, temos uma tabela de ação, que no caso nela temos o estado atual, o símbolo lido, o símbolo escrito, o movimento e o novo estado. Então, se estivermos no estado Q0 e o símbolo lido for 1, o símbolo escrito será o símbolo branco e o movimento será para a direita, entrando no estado Q1. E assim por diante. Então, estando no estado Q1, seguiremos um dos passos, poderemos ler tanto o símbolo 1 como o símbolo branco, e dependendo de qual símbolo for lido, seguiremos os passos que estão descritos na tabela. Inicialmente, teremos uma fita seguida dos números 1, 1, 1 e o resto com o símbolo branco. O estado Q0, lendo o símbolo 1, escreverá na fita o símbolo branco, fará movimento para a direita e entrará no estado Q1. O estado Q1, lendo o símbolo 1, escreverá o símbolo 1 e fará movimento para a direita da fita, continuando no estado Q1. Do estado Q1, lendo o símbolo 1, ele escreverá o símbolo 1 novamente e fará movimento para a direita, continuando no estado Q1. Q1, lendo o símbolo branco, escreverá o símbolo branco, fará movimento para a direita e entrar no estado Q2. O estado Q2, lendo o símbolo branco, escreverá o símbolo 1 e fará movimento para a esquerda da fita, entrando no estado Q3. No estado Q3, lendo o símbolo branco, escreverá o símbolo branco e fará movimento para a esquerda da fita, entrando no estado Q4. No estado Q4, lendo o símbolo 1, escreverá o símbolo 1 e fará movimento para a esquerda, entrando no novo estado Q4. No estado Q4, o símbolo lido foi 1, o símbolo escrito será 1 e o movimento será para a esquerda, continuando no estado Q4. No estado Q4, lendo o símbolo branco, o símbolo escrito será 1 e o movimento será para a direita da fita, voltando para o estado Q0. Assim repetiremos os passos. No estado Q0, lendo 1, o símbolo escrito será o símbolo branco e o movimento será para a direita da fita, entrando no estado Q1. No estado Q1, lendo 1, ele escreverá o símbolo 1 e o movimento será para a direita da fita, continuando no estado Q1. O estado Q1, lendo o símbolo branco, escreverá o símbolo branco e fará o movimento para a direita da fita, entrando no estado Q2. No estado Q2, lendo o símbolo 1, o símbolo escrito será 1 e o movimento será para a direita da fita, continuando no estado Q2. O estado Q2, lendo o símbolo branco, escreverá o símbolo 1 e o movimento será para a esquerda da fita, entrando no estado Q3. No estado Q3, lendo o símbolo 1, escreverá o símbolo 1 e o movimento será para a esquerda da fita, continuando no estado Q3. Q3, lendo o símbolo branco, escreverá o símbolo branco e o movimento será para a esquerda da fita, entrando no estado Q4. No estado Q4, lendo o símbolo 1, escreverá o símbolo 1 e o movimento será para a esquerda da fita, continuando no estado Q4. Q4, lendo o símbolo branco, escreverá o símbolo 1 e fará o movimento para a direita da fita, entrando no estado Q0 novamente. Do estado Q0, lendo o símbolo 1, escreverá o símbolo branco e fará o movimento para a direita da fita, entrando no estado Q1. Q1, lendo o símbolo branco, escreverá o símbolo branco e fará o movimento para a direita da fita, entrando para o estado Q2. No estado Q2, lendo o símbolo 1, escreverá o símbolo 1 e o movimento será para a direita da fita, continuando no estado Q2. No estado Q2, lendo o símbolo 1, ele escreverá o símbolo 1 e fará o movimento para a direita da fita, continuando no estado Q2. No estado Q2, lendo o símbolo branco, escreverá o símbolo 1 e fará o movimento para a esquerda da fita, entrando no estado Q3. No estado Q3, lendo o símbolo 1, escreverá o símbolo 1 e fará o movimento para a esquerda da fita, continuando no estado Q3. No estado Q3, lendo 1, escreverá o símbolo 1, fará o movimento para a esquerda da fita e continuará no estado Q3. O Q3, lendo o símbolo branco, escreverá o símbolo branco, fará o movimento para a esquerda da fita, entrando no estado Q4. O estado Q4, lendo o símbolo branco, escreverá o símbolo 1 e fará o movimento para a direita da fita, voltando para o estado Q0. Neste momento, estamos no estado Q0 e lendo um símbolo branco. Como o estado Q0 não pode ler nenhum tipo de símbolo branco, então consideraremos que a máquina parou.